Hoje nós vamos falar um pouco, entender um pouco sobre a parábola do semeador. Mateus, capítulo 13. Todos acharam? Amém? Vamos ler? Vamos orar primeiro, né? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, é maravilhoso estar em Tua presença. É gratificante poder ler a Tua palavra e extrair dela conhecimento. Obrigado porque o Senhor está conosco nesse momento. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que nesse momento, na Tua presença, possamos fazer reverência e que nada nem ninguém seja mais importante nesse momento do que a leitura da Tua palavra. Porque diante de um homem, diante de um tribunal divino, com certeza faríamos silêncio e prestaríamos atenção em tudo que será dito. Mas, de forma superior, estamos nesse momento diante da Suprema Corte do Universo. E queremos que nesse momento, única e exclusivamente, só a Tua palavra seja expressada e ouvida atentamente e que seja guardada em nosso coração. Prepara-nos para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 13, sobre a parábola do semeador. Antes de aparecer aqui, quantas sementes existem lá na parábola? 3, 2 ou 4? Quantas sementes aparecem lá? Quantos acham que é 3? Quantos acham que é 4? E quem não levantou a mão, não acha nada? É 3 ou é 4? 4, né? 4 sementes. Na verdade, a primeira semente é a qual? É a que cai aonde a primeira semente? A primeira semente cai no caminho, na estrada. A segunda semente cai aonde? Entre as pedras, no solo rochoso. Não é isso? A terceira semente cai aonde? Nos espinhos. E a quarta semente cai aonde? Na terra boa. Eu pergunto, se você tivesse de escolher para ser uma semente, você seria a da estrada, a das pedras, a dos espinhos ou a da terra boa? Quantos queriam ser da terra boa? Levanta a mão. Maravilha. Tudo está em Mateus capítulo 13. Mas acompanhe comigo atentamente. Lá em cima. Os servos de Cristo deveriam fazer o quê? A mesma coisa que Jesus fazia. Jesus pregava, usava as parábolas para o estudo ficar mais didático, chamar mais atenção e que isso ficava de forma mais impressa na mente das pessoas. Devemos fazer a mesma obra. Em nosso tempo, como na antiguidade, as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por quê, irmãos? Infelizmente, hoje são substituídas por teorias e especulações humanas. Muitos professos ministros do Evangelho não aceitam toda a Bíblia como uma palavra inspirada. Infelizmente, isso acontece. Um sábio rejeita esta parte, outro duvida daquela. Elevam suas opiniões acima de quê, irmãos? Da palavra de Deus. Infelizmente. E as escrituras que eles ensinam repousam sobre a autoridade deles próprios. Suas autoridades, autenticidade divina, é o quê? Destruída. Deste modo, é semeado o quê? Largamente a semente da incredulidade. Porque o povo é confundido e não sabe o que crê. Há muitas crenças que a mente não tem o direito de entreter. Nos dias de Cristo, os rabinos forçavam uma construção mística sobre muitas porções das Escrituras, porque os claros ensinos da palavra de Deus lhes condenava as práticas
procuravam destruir-lhes a força. O mesmo acontece hoje em dia. Deixam de apreciar a palavra de Deus, cheia de mistérios e trevas, para desculpar as transgressões de sua lei. Em seus dias, Cristo censurava estas práticas, né, e ensinava que a palavra de Deus deve ser o quê? Compreendida como um todo. Nós percebemos aqui 4 tipos de cenário diferentes. Ou seja, a semente, na verdade, é o quê? A palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Não é as pessoas que são semente. A semente é a Bíblia. Aqui nós somos o quê? Somos comparados como o solo que recebe a semente. Nós temos a primeira semente, a da estrada, de um chão pisado, batido. Nós temos o segundo, que é um solo rochoso, com pedras. Nós temos o terceiro solo, que é espinhoso. E nós temos a boa terra, como o 4º tipo de solo. E você, de forma empolgante, disse que quer ser essa 4ª terra, esse 4º solo. Não foi isso? Todos querem ser o 4º solo? Sim ou não? Muito bem. Vamos falar primeiro da primeira semente. Passa. A primeira semente. A todos, Mateus 13:19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreende. Vem quem, irmãos? Vem o maligno e faz o quê? Arrebata no que foi semeado aonde? No coração. Este é o que foi semeado à beira. Ou seja, aqui a gente já percebe um caso muito grave. Satanás, ele não vai deixar que a semente um dia semeada no teu coração, ela germine, ela frutifique. Porque ele sabe o que isso pode causar. Então, olha lá. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Satanás está atento a tudo que você estuda e que você escuta da palavra de Deus. E ele não vai deixar isso barato. Ele não vai permitir que isso germine no seu coração, que isso frutifique. Ele vai fazer para que você seja um cristão adormecido, um cristão dado pausa, para que não desenvolva aquilo que foi um dia semeado, ou seja, plantado no seu coração. Será se estamos assim? Será se o que um dia foi semeado no nosso coração está germinando, frutificando? Aqui vem algumas perguntas, por exemplo, né? Quanto você conhece da Bíblia? Por que a morte existe? Por que somos pecadores? E como é que Jesus vai salvar o ser humano? Ou seja, são algumas perguntas. Você consegue responder essas perguntas? O seu conhecimento consegue responder essas perguntas? Nós temos, por exemplo, mais 3 perguntas que são básicas. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde iremos? Você consegue responder essas 3 perguntas? Porque se você não conseguir responder, nós não conseguimos responder essas 3 perguntas, nós vamos acreditar em Charles Darwin, acreditar na evolução, acreditar que o homem veio do macaco, acreditar no Big Bang. Você consegue responder essas 3 perguntas? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? E para onde você vai? Se você não conseguir responder essas 3 perguntas, olha o que acontece. Somente à beira do caminho são pessoas que convivem muito ou pouco tempo na igreja, que não buscam respostas às suas perguntas. Passa. Veja, o que acontece? Por não buscarem respostas, não compreende. E por não compreender, ele faz o quê? Vai embora. Eu não compreendo esse negócio, é muito difícil. Daniel é muito difícil, Daniel 2, Daniel 8, Apocalipse, são coisas muito difíceis, não é para mim esse negócio. Você recebeu uma semente, você não pode deixar que o inimigo atire de você. Você não pode ser uma planta artificial. Você tem que ser uma planta viva. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você deve, pode influenciar pessoas. E pode também ser influenciado.
mas de que desde que essas influências boas, que seja as influências boas que ficam na sua mente, no seu coração. Mas Satanás não vai permitir que só venham influências boas na nossa vida. Você percebeu o que acontece lá com o indivíduo da beira do caminho, comparado com a semente, o solo da beira do caminho? Vem o maligno. Ele vai tentar tirar aquilo que você aprendeu no estudo bíblico. Você aprendeu na Semana Santa, no Caleb, em qualquer tipo de evangelismo que você tenha assistido. Eu sou fruto de evangelismo. No tempo em que era 30 noites de evangelismo. Eu sou fruto de evangelismo. Satanás e seus anjos estão nas reuniões onde o evangelho é o quê, irmãos? Enquanto o anjo do céu se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus, o inimigo está alerta para tornar o quê? Ele vai fazer de tudo para que o que é pregado, o que é ensinado, não fique gravado aí na mente, no seu coração. Satanás, ele não pode com Deus, ele não pode com o Espírito Santo, ele não pôde, nem pode com Jesus. Ele tentou várias vezes, mas não pôde ter êxito. Mas já que ele não pôde com Deus, então ele vai de forma direta e indireta nos filhos de Deus. Porque nos atingindo, ele diretamente ou indiretamente está atingindo a Deus. Ele está fazendo com que Deus ele perceba que o ser humano de fato é frágil e que nós precisamos, irmão, de uma forma, como diz o livro de Efésios, nós temos que ter uma blindagem. O livro de Efésios ali nos traz vários objetos, né, que o soldado usa: capacete, bota, couraça, espada. Ou seja, nós precisamos de toda essa ferramenta para que possamos estar blindados contra as investidas do inimigo. Irmãos, tudo está no livro Parábola de Jesus, tá? A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um... Vocês estão aí? Como o calcar do caminho pisado pelos pés de homens e animais, é o coração que se torna estrada para o comércio do mundo. Seus prazeres e pecados, absolvidos em aspirações egoístas e com descendência pecaminosa, o coração se endurece pelo engano. Repito, Satanás vai fazer de tudo para que aquilo que um dia você aprendeu não germine, não frutifique. Quem sabe eu falo hoje para 90% da igreja que está dessa forma, que não dá frutos, que não permite que a semente um dia plantada ela germine. Quem sabe você pode estar se perguntando: mas irmão, eu não sei pregar, eu não sei estar aí à frente cantando, falando alguma coisa. Mas quem foi que disse que só se prega o evangelho assim? Tem muita gente que prega o evangelho e muito bem, e nunca é preciso pegar no microfone, vir à frente. Eu não sei se você prestou atenção no vídeo do Provai e Vede. Irmão, se você não dá estudo bíblico, se você não prega o evangelho de nenhuma das formas, na classe bíblica, pequeno grupo, ou em algum outro tipo de evangelismo, eu te desafio a ser, pelo menos, fiel nos dízimos e nas ofertas. Porque o que você não faz, você pode estar contribuindo para que outros o façam no seu lugar. Amém? Você entendeu? As ofertas e os dízimos, as ofertas especificamente estão indo para um país. Quem sabe um dia você nunca vá lá. Mas você sendo fiel, a sua fidelidade vai fazer a diferença na vida de pessoas que um dia, só a eternidade, vai fazer com que você as conheça. E perceber que a sua fidelidade fez a diferença na vida dessas pessoas. Então, pelo amor de Deus, se você não faz nenhum tipo de evangelismo, seja pelo menos fiel. E ore, irmãos. Você sabe orar? Ore por aqueles que pregam o evangelho. Ore pelos pastores. Ore pelos obreiros, evangelistas, pelos comportores. Eles estão fazendo alguma coisa. Enquanto você está adormecido,
como uma planta artificial. Alguém está fazendo alguma coisa e a gente precisa fazer também. Passa. Como os pássaros, isso aqui é terrível, irmãos. Olha só, como os pássaros estão... Vamos ler juntos? Para ficar gravado na mente? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Como os prontos para tirar a semente do caminho, assim Satanás está atento para tirar da mente os princípios da verdade divina. Ele teme que a palavra de Deus possa despertar os negligentes e ter efeito. Você está vendo isso aí? Assim Satanás está atento para tirar. Ele não vai permitir que o que foi ensinado para você, através do estudo bíblico, da classe bíblica, ou seja, qualquer que tenha sido o evangelismo que você ouviu, ele não vai permitir que o que foi ensinado fique aí, gravado na sua mente, no seu coração. Ele vai tirar isso de você. Ele não vai permitir que a semente aí plantada germine, que ela frutifique. Que você seja uma planta artificial, que parece ter vida, é linda, maravilhosa, mas é uma mentira. Tem apenas aparência, só aparência, não passa de aparência. Saia, irmão, da artificialidade. Tem pessoas morrendo, tem pessoas perecendo, e você cheio de conhecimento, vai morrer com isso? Não vai transmitir isso a outros? O que estamos fazendo com o conhecimento que temos? Vamos agora para o segundo solo, o solo rochoso. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com... Vocês já viram falar do cristão fogo de palha? Aquele que vai para o evangelismo, é tudo lindo, maravilhoso, brinde toda noite, lanche toda noite, presente toda noite, é maravilhoso. Essa é a igreja que eu quero participar. O negócio aqui é maneiro, o negócio aqui é bacana. Então, no dia do batismo, eu quero ir, eu quero aceitar. Mas quando vem as provações, quando alguém lhe aponta um pecado, quando alguém pisa no calo, agora bem aí, já não sou mais cristão. Até aqui estava bom. Mas ele não tem o que, irmãos? Ele não tem raiz. É pedra, não tem terra ali. Não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de quanta duração? Pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se vai embora. Esse negócio não é para mim. Eu achei que tinha brinde toda noite. Eu achei que era sorteio toda noite. Eu achei que era naquele sentido toda noite. Mas o negócio agora está mais diferente. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Não puderam que deles exige a palavra de Deus. Não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. Depositam sua confiança nas boas obras e bons motivos e não está estão fortes em sua própria justiça. Não estão firmes no Senhor e na força do seu poder. Não tem raiz em si, porque não está ligado a Cristo. É uma religião artificial. Não tem como criar raiz, só tem pedra. Não tem como ter sustentabilidade, ter base. É um cristão superficial. Parece cristão, mas na hora da prova, não vê que não é cristão. Será que estamos sendo artificiais demais? Muitos aceitam o evangelho para escapar do sofrimento e não para serem o que, irmãos? Libertos do pecado. Regozijam-se algum tempo, pensando que a religião os livrará de dificuldades e provações. Enquanto a vida decorre suavemente, podem parecer coerentes. Todavia, desfalecem sobre a ardente prova da tentação. Não podem levar o opróbrio por amor de Cristo. Ofendem-se. Sabe aquele cristão casca de ovo?
que é só triscou, ele trinca, não pode dizer nada, é um cristão Nutella, ofende-se quando a palavra de Deus lhe aponta algum pecado. Pecado acariciado, ou exige renúncia e sacrifício. Seu procedimento não está em harmonia com a lei de Deus. Professam aceitar a Cristo como seu Salvador, contudo, não acreditam que Ele lhes dará força para vencer os pecados. Me disseram outra vez que só porque falou uma palavra, o irmão X ficou 1 mês sem vir à igreja. Aí eu falei, irmãos, nós estamos lidando com crianças ou gente adulta aqui? Todo mundo ficou assim, com os olhos tatalados olhando para mim. Eu falei, nós estamos tratando aqui com criança, é criança que toma de conta da igreja, ou são gente adulta? Cristão, casca de ovo. Não pode triscar, que trinca. Não pode falar nada. Ai, estou magoado. Não vou à igreja porque é fulano de tal, vai estar lá. Porque é essa pessoa que te salva, é essa pessoa que perdoa teus pecados. Quem é que te conduz à vida eterna? É o irmão fulano ou Cristo? Você vem à igreja por causa de quem? Essa agora nasceu dos espinhos. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que, irmãos? Leiam. Não tem como crescer. É espinhoso. Não tem como se desenvolver. É sufocado. As coisas do mundo chamam mais atenção. Por isso esse cristão, esse solo, que é comparado com esse cristão que não se desenvolve, as coisas do mundo parecem lhe chamar mais atenção. Veja, as fascinações das riquezas, as coisas do mundo, os cuidados, sufocam, olha lá, ó, sufocam o crescimento, não deixam se desenvolver. Infelizmente, irmãos, vamos dormir tarde, olhando as mídias sociais, mas não vamos dormir tarde, estudando a palavra de Deus. Gastamos mais tempo. Lembra daquela frase que sempre falo? As mídias sociais será a prova de que nós tínhamos tempo. As mídias sociais será a prova de que nós tínhamos tempo. Não vem me dizer que é corrido, o tempo está curto. Está corrido, está curto, mas tem tempo. O tempo existe. O que acontece é que ele é mal administrado por mim e por você. Nós temos tempo para ver tudo quanto é bobagem que se posta na internet. Muita gente fatura nas suas costas, através dos seus olhos, por isso, por bobagem que se posta. Ainda bem que a tela do nosso computador não é de pano, porque se fosse já tinha rasgado. Ainda bem que é acrílico ou vidro. Quantas horas passamos, irmãos? Quanto tempo perdemos olhando essas coisas? Não pesquisando alguma coisa para enriquecer a nossa vida espiritual. Procurando crescer, mesmo vivendo em um solo espinhoso. A gente quer algo que nos chama atenção, algo que nos faz sorrir, algo que nos traz prazer. Um prazer momentâneo. Lembra do que Paulo fala? Os atletas que corriam na época, corriam para alcançar uma coroa de que forma? Corruptível. Paulo fala, nós corremos não para alcançar uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Algo que é eterno, algo que é para sempre. Satanás tem muitos auxiliares. Isso é forte, preste atenção. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar de outros a semente da verdade. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem-na em casa objeções e críticas. Objeções e críticas. Julgam a pregação como se estivessem dando opinião sobre um discurso ou a respeito de um orador político. A mensagem que deve ser considerada a palavra do Senhor para eles é discutida com comentários frívolos e sarcásticos. O caráter e motivos de atos do pregador, como também o procedimento dos membros da congregação, são discutidos livremente. Pronuncia-se críticas cruéis, calúnias e boatos são repetidos, e tudo isso aos ouvidos de não conversos. Muitas vezes, na frente de quem?
A pessoa vem na igreja para ser o juiz. Ele não veio para ser abastecido com a palavra de Deus. Ele veio ser juiz. Ele veio julgar. Olha, a mensagem de hoje não foi boa. Faltou isso, faltou aquilo, o irmão errou ali, o irmão acertou ali. Alguns, você viu o jeito que o irmão está vestido assim, está fora de moda. Se ele tivesse vestido assim com assado, ficaria mais legal. São os irmãos juízes. Aqueles que vêm para julgar. Aquele que acha que o que deve e o que não deve. Se acha no direito. Eu pergunto a você, meu irmão, se você está agindo assim, quem te colocou nesse direito? Quem te fez saber que você tem esse direito de julgar um pecador? A semente do evangelho cai muitas vezes entre espinhos e ervas daninhas. E se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, e se não for abandonado velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita será dificultosa. Nenhuma classe está livre da tentação dos cuidados deste mundo. Nenhum é perfeito. Todos somos pecadores. Aos pobres a luta, a privação e temor de pobreza trazem perplexidade e fardos. Aos ricos vem o temor de perda e uma multidão de ansiosos preocupações. Muitos dos seguidores de Cristo esquecem as lições que ele nos ensinou a aprender das flores do campo, lá em Mateus capítulo 6. Não confiam em sua constante providência. Cristo não pode fazer o quê, irmãos? Não pode carregar os fardos. Por quê? Porque não depositamos sobre ele. Portanto, os cuidados da vida que os deveriam levar ao Salvador para receber auxílio e conforto, dele os separa. Aquilo que nos faz nos aproximar mais de Deus, parece que serve como distanciamento. Irmãos, eu chego à conclusão que parece que os cristãos, nós cristãos, povo de Deus, parece que só temos que viver na pindaíba, em momentos difíceis. Sabe por quê? Porque é só nesses momentos de dificuldade, de doença terminal, de coisa desenganada dos médicos, só nesses momentos parece que a gente é cristão de verdade. Você quer ver um indivíduo virar crente de verdade? Deixa ele ficar doente. Está no hospital. Um negócio aí que está terminal. Já quase na hora final. Você vê o indivíduo virar crente de verdade. Orar como nunca orou. Pedir oração. Jejumar. Parece que temos que viver só em forma de tensão. Num momento difícil. Porque quando as coisas vão bem, maravilha. Parece que pede a Deus para ficar, Senhor, no momento certo eu procuro o Senhor. Por enquanto aqui está tudo bem. A última. Quantos concordaram mesmo que quer ser o último solo? Levante a mão novamente. Eu acho que nem todos que levantou vão levantar de novo. Vamos lá. Mas o que foi semeado, Mateus 3:23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. E o quê? Esse faz o quê? E a quanto? Você é o quarto solo? Você de fato é essa boa terra? Você é esse quarto solo, essa boa terra? Porque essa boa terra, a semente um dia foi lançada no meu coração faz 23 anos. Há quanto tempo a semente do evangelho foi plantada no seu coração? Quanto tempo? A semente que cai na boa terra, ela faz o quê? Ela produz, ela frutifica. Porque não é uma planta artificial, é uma semente que foi plantada numa boa terra. E toda planta que é plantada numa boa terra, ela produz. E dão frutos. Os que, tendo ouvido a palavra, guardam, produzirão frutos pela obediência recebida na... As palavras de Deus se manifestará em boas obras.
O resultado será visto na vida e caráter semelhante ao de Jesus. Dizia de si mesmo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está onde? No meu coração. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me... Aquele que diz estar nele, deve fazer o quê? Deve andar como ele andou, viver como ele viveu. Passa. O ouvinte da boa terra recebe a palavra, não como palavra de homens, mas segundo, na verdade, como palavra de Deus. Somente aquele que aceita as sagradas escrituras como a voz de Deus, que lhe fala, é verdadeiro discípulo. Ele treme, ele não teme, ele treme por causa da palavra divina, porque ele é uma realidade viva. Para recebê-la, abre sua inteligência e coração. Destes ouvintes eram Cornélio e seus amigos, que diziam ao apóstolo Pedro: agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, e estamos atentos para o que você tem a nos dizer. Foi o que Cornélio disse para Pedro. Estamos todos aqui. O que Deus te mandou a nos dizer. Estamos atentos a ouvir o que você tem a dizer. Que bom exemplo é o de Cornélio, né? Não fazia parte do povo de Deus. Era alguém que era, deixado para lá. Mas Deus os alcançou. Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Todos são chamados a fazer parte do povo de Deus. O conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual, como da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Depende daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam. O Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. O Espírito Santo, irmãos, está à espera daqueles que querem de fato estudar a palavra de Deus e tirar daqui conhecimento para as suas vidas. Deus quer abrir a mente, quer abençoar. Mas cadê essas pessoas que buscam na palavra de Deus fontes de vida eterna? Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E o que mais? Guardam as coisas escritas. O tempo está próximo. Aqui é o último slide. Preste atenção. É certo que não podemos transformar-nos. Nós não temos esse poder de nos transformar a nós mesmos. Correto? Mas temos o poder de escolher. O poder da escolha é nosso. O poder da escolha. O único poder que o ser humano tem é o poder da escolha. O poder de escolher depende de nós. Os ouvintes comparado com caminho, ou com pedregais, ou com o chão cheio de espinho, não precisam permanecer assim. Não precisam permanecer assim. É essa a sua realidade? Uma terra de espinhos? Os cuidados do mundo, as coisas do mundo sufocam, não deixam você se desenvolver? Não deixam germinar a semente que foi plantada no teu coração? Você está sendo um solo pedregoso? Não tem base, não tem raiz. Qualquer vento vai embora? Ou você está sendo essa boa terra, esse bom solo, que a semente germina, nasce, produz, para a honra e a glória de Deus? Alguém vai cantar? Não? Que nessa manhã eu gostaria de orar com todos aqueles que de fato querem ser o bom solo, para que o evangelho que um dia você ouviu possa germinar na sua vida e possa dar frutos para a honra e a glória de Deus. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Aonde está você? Você que de repente
quer fazer ou ser uma realidade diferente. Não quer ser uma semente à beira do caminho. Essa semente, ela foi lançada, logo, logo os pássaros e Satanás vai fazer com que ela saia de você. Satanás não vai permitir que essa semente, ela germine no seu coração. Irmãos, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. É bom vir à igreja, é bom ouvir um sermão, um bom sermão, ouvir uma boa música como foi cantada, é maravilhoso. Mas não pode ficar só nisso, irmãos. Você é uma extensão de Jesus nessa terra. Nós somos uma extensão de Cristo nessa terra. Nós somos os semeadores nessa terra que Deus colocou. Nós temos que semear a palavra de Deus. O Espírito Santo vai fazer com que essa semente, ela brote, ela nasça, ela dê sementes, ela dê frutos. Mas para isso precisa de semeadores. Vamos orar? Santo Deus, em Tuas mãos colocamos a nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento e na prática do conhecimento. Senhor, nós somos igual a esta planta aqui, praticamente. Parecemos algo que não é de fato. Perdoa-nos, ó Deus. Nós temos muito conhecimento. Através da Tua palavra, o Senhor nos deu esse conhecimento. Mas que não possamos, ó Deus, padecer com esse conhecimento. Que possamos transmitir a outros. Como os velhos faziam no passado. Chamava seus filhos, colocava no colo, contava-lhes as histórias sobre Deus, sobre a criação, um Deus criador. E aquelas mensagens eram passadas de geração para geração. Ó Deus, que possamos ser semeadores. Aquilo que nós não podemos fazer, que o Teu Santo Espírito complete na vida das pessoas. Toma nas Tuas mãos a nossa vida e faça da nossa vida a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus. Nos dê um bom sábado em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.